adolescentes. Lições Bíblicas Adultos. A paz do Senhor, estamos iniciando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, Subsídios para Professores. Que você possa ficar ligadinho aí conosco, eu tenho certeza que Deus vai falar com você neste dia. Hoje nós estamos recebendo no estúdio ADCast os pastor Benê, também conhecido como Ebenezer Pereira. Paz do Senhor, pastor Benê. Paz do Senhor, pastor Neusley, é um prazer estar aqui mais uma vez, com o pastor Mike também, a paz do Senhor, um privilégio. Paz do Senhor, pastor Mike também, hoje mais uma vez, nos dando a honra de estar aqui comentando a lição de número 8. Paz do Senhor, pastor Neusley, paz do Senhor, meu amigo pastor Ebenezer. Vou falar amigo pastor Shin também, para não ficar com inveja. Deus abençoe, irmãos. Amém. A lição de hoje, de número 8, nós vamos tratar sobre o tema Uma igreja que enfrenta os seus problemas. Texto áureo da nossa lição encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre estes importante negócio. A verdade prática da nossa lição: uma igreja cheia da sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver conflitos de relacionamentos. A palavra-chave da nossa lição: diaconia. A leitura bíblica em classe da lição encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, o versículo 1 até o versículo 7. Objetivos da nossa lição de hoje. Primeiro, analisar as naturezas cultural e social dos conflitos enfrentados pela igreja primitiva e sua relevância para a igreja atual. Segundo, explicar a importância da organização e da distribuição de funções dentro da igreja para equilibrar as responsabilidades espirituais e sociais. Terceiro, aplicar os princípios bíblicos de caráter, sabedoria e serviço na vida cristã e na atuação ministerial. A introdução da nossa lição, ela vai estar dentro daquilo que nós vamos discorrer durante a lição de número 8. Então, nós aprenderemos dentro dessa lição que a igreja primitiva, ela enfrentou, mas não só enfrentou, também solucionou conflitos internos e também podemos dizer alguns externos, né? Destacando aí a importância da diaconia, que é uma das funções de serviço da igreja. Veremos também que a igreja deve equilibrar a sua missão espiritual, social e também administrativa. Já entrando aqui para o primeiro tópico da nossa lição, que traz aí por título a identificação dos conflitos. O primeiro subtópico, conflito de natureza cultural. Evangelista Mike. Bom, como a igreja do Senhor estava crescendo, a palavra do Senhor estava crescendo proporcionalmente, precisamos entender que, a princípio, a igreja ela é um organismo espiritual e, ao mesmo tempo, é uma organização. Pelo menos foi se estabelecendo como uma organização. E quando nós falamos de organização, ela é uma organização social, cultural, litúrgica, simbólica, jurídica. Então, nós temos aí vários fatores, né, que abrange o que nós chamamos de organização. Uma boa administração, né, tudo é válido para que nós possamos trabalhar nesse contexto. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a partir do verso 1, diz: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Então tinha uma equipe, tinha alguém, né, um grupo
que trabalhava na distribuição destes alimentos. Quando observamos Atos capítulo 4, a partir do verso 32, nós temos aqui o estabelecimento dos fundos, né? E tornou-se um primeiro problema da igreja a questão do dinheiro, né? Da multidão dos que creram, uma era a mente e um era o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Então, eles tinham suas propriedades, as suas herdades, vendiam, convertiam isso em dinheiro e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, fazia o fundo para que eles pudessem ter um modelo similar ao templo, porque o templo tinha um recurso destinado justamente para as viúvas e para os anciãos. Então, eles queriam puxar essa ideia do templo para a igreja em ascensão. E não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos e distribuíam segundo a necessidade de cada um. Então, dito isto, nós observamos que houve esse conflito de ordem social, cultural. Nós temos os judeus de fala grega e os judeus de fala hebraica. Alguns até consideram dizendo que não era somente as viúvas helênicas, as viúvas gregas, as viúvas da dispersão, como queiram a expressão, mas também outras viúvas de outras etnias, de outras culturas e de outras nacionalidades. Por quê? Porque Jerusalém, no período do Pentecoste, tinha diversas etnias, diversas culturas. Então, podemos observar que eles estavam aqui em Jerusalém e esse conflito se tornou uma barreira, né, de natureza cultural, afetando a unidade da igreja. Então, nesse primeiro momento desse primeiro subtópico, né, é constatar que houve uma necessidade de uma intervenção, né, que houve a necessidade de uma medida para que solucionasse esse problema, haja vista que Jerusalém se tornaria uma igreja modelo e não poderia haver esse tipo de dissensão de natureza cultural. Amém. Já pulando aqui para o segundo subtópico, conflito de natureza social. Nós falamos no primeiro sobre os conflitos de natureza cultural, e aí o irmão evangelista, irmão Mike, ele fez menção aí da questão cultural. Eu até acrescentaria aqui, irmão Mike, a questão linguística, né? Que também foi uma barreira cultural. Inclusive, o questionamento aí era dos irmãos que se convertiam, que era de fala grega, né? E tinha os irmãos da fala hebraica. Então, acabava tendo essa barreira cultural linguística entre eles. E aí acabava sendo mal dividido ali as doações. Não sei se seria por conta só da questão linguística ou era o Russell Champlin, ele afirma puxando um pouquinho ali. Que a linguagem ela é a mais predominante, né? Mas o Russell Champlin, que é um grande teólogo, né? Ele afirma dizendo que era de ordem até de costumes, né? Costumes, hábitos de natureza cultural, né? De maneira geral. Certo. E aí nós entramos então agora nesta questão do conflito de natureza social. Pastor Benê. Enquanto o problema cultural ele se refere à nacionalidade, costumes, questão linguística, o social ele identifica os indivíduos por renda, por posses de bens, por acesso a serviços, e essas eram as dificuldades que essas viúvas tinham, né? As viúvas faziam parte dessa classe social menos privilegiada, por razões óbvias. Elas não tinham seus maridos, naquela época, uma mulher sem marido, elas não trabalhavam, não tinham recursos, e essas mulheres faziam parte desse nicho de pessoas com problema social, porque eram pobres aquelas mulheres. E esse problema estava na igreja, porém a igreja primitiva, pastor Neusley, ela já tinha um departamento social, diz a Bíblia, né? Em Atos capítulo 6, versículo 1, já diz que havia um departamento ali que enxergava essas pessoas. O problema não é que não tinha um departamento social, é que havia um problema de conflitos. Para quem que vai dar? Quem nós vamos ajudar? O problema da murmuração ocorreu
por falta de organização. É bom o professor falar na sala de aula do problema da organização. A questão do departamento social, que a nossa igreja tem, que sempre teve, trabalha muito bem a nossa igreja no âmbito social, sempre teve um departamento social. Eu me lembro que, há um tempo atrás, algumas igrejas ainda hoje, no culto de Santa Ceia, eles fazem a campanha do quilo para ajudar os mais pobres, aqueles que mais precisam, estão passando por necessidades. Porém, quando não tem organização, o problema está estabelecido. Então, é daí que surge, então, a necessidade de colocar os diáconos, né, de colocar pessoas para que possa, então, fazer com que a ajuda chegue para todos. Porém, pastor Neusley, é bom nós pensarmos também quem são os necessitados de hoje. O professor precisa perguntar para os alunos quem são os necessitados de hoje, quem são essas pessoas que necessitam, qual é o critério para se fazer um trabalho social. Então, tinha um problema lá na igreja primitiva, 2 tipos de pessoas, de línguas diferentes, algum problema ali, mas quem são os necessitados de hoje? E quem que vai julgar quem são os necessitados de hoje? Hoje no Brasil, por exemplo, existe o IBGE, ele que diz quem são os necessitados. Ele que vai dizer quem são as pessoas de baixa renda, eles que vão dizer quem são as pessoas que mais precisam. E é claro, não podemos esquecer que a igreja, ela usufrui desse poder de identificar na sua comunidade, na igreja, quem são as pessoas que mais precisam, que mais necessitam. Então, esse problema de ordem social, ele é resolvido dentro da igreja com organização. Se houver organização, que foi a ideia que os apóstolos tiveram, claro, instruídos pelo Espírito Santo, de consagrar os diáconos, se tiver organização, pouco haverá murmuração entre os irmãos também. Então é bom nós pensarmos sobre isso também, que o livro de apoio, pastor Neusley, é muito bom, né, que o professor tenha também esse livro ele é escrito pelo comentarista das lições também. Ele diz sobre a justiça social. Isso é importante. Na página 107, diz que o conceito de justiça social, conforme é amplamente difundido pelo humanismo socialista, olha que coisa interessante, está distorcido e desvirtuado, que é o de tirar de quem tem e dar para quem não tem. Né? Então, veja bem, que interessante ele falando sobre isso. No âmbito cristão é diferente. Já foi citado aqui pelo professor Mike, que os crentes vendiam o que eles tinham, mas era por livre e espontânea vontade. Não era porque ninguém obrigava, ninguém tirava nada deles, não é nada do âmbito socialista. Né? Então, eles faziam o quê? Eles vendiam e repartiam com aqueles que precisavam. Havia uma organização também para quem era repartido esses bens que eles vendiam. Então, nós vemos o quê? Que aqueles que mais murmuram também é aqueles que pouco contribuem para ajudar o próximo. Aqueles que mais contribuem, aqueles que mais ajudam o próximo, esses não têm problema de discordar e de murmurar quanto à questão da assistência social para a igreja. Muito bem explanado. E, pastor Benê, acrescentando aqui dentro desse tópico que está sendo feito menção, principalmente desta questão da organização, o professor Mike, ele fez menção aí que a igreja ela é um organismo e uma organização, né? Organismo, deixando aqui a palavra em si, que seria a igreja como um corpo, né? Tendo Cristo como o cabeça, e a organização, que seria tudo aquilo que o professor Mike disse, a estrutura da igreja, né? O seu corpo jurídico, o corpo docente, o corpo de estrutura de enfermagem, tudo aquilo que é a estrutura da igreja seria a organização dessa igreja, ou seja, a estrutura que faz funcionar. Isso tem que estar bem delimitada ali e funcionando certinho para que essa igreja funcione. Uma outra coisa que é importante nós fazermos menção e distinção é que algumas pessoas, e isso é bom o professor pontuar em sala de aula, as pessoas confundem às vezes aquela questão da parte social da igreja de ajudar os domésticos na fé, e às vezes até uma pessoa necessitada, daquela questão de às vezes a pessoa falar assim, não, nós temos que sair todo final de semana e entregar marmita nas praças
para as pessoas que estão em condição de rua. Nós temos, sendo que não é essa a função da igreja. A igreja, um dia ou outro, dá uma ajuda para uma pessoa necessitada, em vulnerabilidade, amém. Está fazendo uma parte ali de humanidade. Não é uma parte social, é uma parte de humanidade da igreja. Por quê? Essa parte social de cuidar destas pessoas em condição de rua é do Estado. Isso é a função do Estado. O Estado ele tem albergue, o Estado tem a Secretaria de Ação Social, que vai cuidar daquilo ali. Isso aí já não está dentro do escopo da estrutura de organização da igreja. Então é bom deixar isso delimitado ali. Agora, existe uma pessoa, não é da igreja, mas ele está passando por necessidade e você vislumbra ali um momento de você ajudar aquela pessoa e também já fazer uma evangelização, é o momento certo de você atingir aquela situação. Pastor Neusley, posso pontuar aqui? Pode. Vamos lá. Há também, Pastor Neusley, falando sobre as pessoas que querem muito ajudar os de fora, a Bíblia fala fazer o bem a todos, mas principalmente Aos domésticos. aos domésticos da fé, principalmente. Então, o governo, por exemplo, ele não cuida do âmbito espiritual da igreja, porque ele não sabe o que é isso. Ele não deve vir aqui e falar para nós, para a gente, o que nós devemos fazer sobre a nossa fé. Então, mas nós fazemos também ação social para os domésticos da fé. O que existe muito, pastor Neusley, é uma idolatria às ações sociais. Tem pessoas que idolatram. Eles pensam que eles só vão, só se sentem felizes, realizados como crentes, como servos de Deus, se eles fizerem uma ação social. Se não fizerem ação social, é como se eles não fossem crentes, né? Uma outra linhagem de religiosa, por exemplo, os espíritas, posso citar aqui, eles fazem isso muito bem. Fazem isso louvável, é bonito fazer, mas eles não conseguem cuidar do mundo inteiro. Então, esse é um trabalho que deve ser feito, como o pastor Neusley disse, pelo governo. A igreja não pode se tornar um centro de ajuda humanitária. Ela pode fazer ação social, mas ela não é um centro de ajuda humanitária. Nem tem condições para isso. E graças a Deus não recebemos verba do governo para isso também. Se não, pastor Benê, acaba acontecendo, professor, como aconteceu até lá na igreja primitiva, que algumas pessoas acabavam se aproveitando da fé dos irmãos e se infiltravam ali no meio para comer e beber do que eles tinham, porque os irmãos eram muito bondosos, e aí eles estavam se aproveitando. Tanto é que Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10, ele coloca: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto. Ele orientou que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Então tinha muita gente que não queria trabalhar e falou: não, vou ficar aqui infiltrado aqui no meio desse povo, comendo de graça, bebendo de graça. Fácil, né? Tá fácil. Então, Paulo já instrui, ó, fique esperto com esse tipo de povo aí. É isso que está no livro lá, né? Nós temos que ter cuidado para que essa vertente não seja socialista para dentro da igreja, né? Essa linha de pensamento de tirar dos outros e dar para tirar de um para dar para os outros. Não é nesse sentido, é apenas os necessitados mesmo que precisam, que estão precisando, que deve ser acudido. Jesus, ele fez isso. Multiplicou pães e peixes, deu para a multidão quando passava fome, quando tinha necessidade. E ele é o provedor de todas as coisas. Porém, o evangelho muda, pastor Neusley. Eu tenho essa experiência, eu sei que é viver em um lugar onde a miséria está instalada e aqueles que servem a Deus não participar da miséria. Então, o evangelho, ele transforma a vida das pessoas, tanto espiritualmente quanto socialmente também. A pessoa se torna uma outra pessoa quando vem para o evangelho. Claro que pode passar por lutas e provações, somos irmãos e nos alegramos com os que se alegram, mas choramos com os que choram também. Demonstramos amor por eles e ajudamos os que precisam, e deve ser feito assim. Porém, não deve ser a nossa único meio de salvação, ajudar o próximo, ajudar o pobre, o necessitado, a todo momento, até porque Jesus disse que teríamos eles para sempre conosco. O Mike? Muito bem, gostei muito dessa colocação do pastor Ebenezer com relação a não sacralizar, né, não beatificar as boas obras, né? E está dentro da esfera da teologia prática.
E é importante a gente lembrar também, a gente tomar muito cuidado com as seitas e também a propagação das heresias concernente a isso. Mas tem, Mocaib, tem. Aqui no Brasil nós temos uma, uma corrente, né, eclesiológica que é da igreja local. A gente estava até conversando que a igreja ela é basicamente caracterizada por organismo e organização. E nós temos a igreja local inspirado lá nos teólogos coreanos, né? Também no Frank Viola, que defendem a ideia da igreja apenas como um organismo espiritual e não como uma organização. Como que a igreja, enquanto espiritual, vai expressar, vai se manifestar no aspecto terreno? Então, lamentamos e temos que tomar muito cuidado, porque ir contra o denominacionalismo em detrimento de dizer que onde você agrega com o seu povo não é uma organização social, é mais fácil acreditar na história dos três porquinhos do que essa história. Por quê? Lá você vai ter o consumo de energia, lá você vai estar inserido no modelo econômico chamado capitalismo, lá você tem as dádivas, os tributos para ter a manutenção daquela localidade, eles só são contra o nome, né? Assembleia de Deus, Madureira, Congregação Cristã e tantas outras denominações, mas na prática eles são uma organização social como todas as outras. Bom, vamos lá aqui já para o último subtópico da nossa lição, que fala qual é a prioridade. Seria a prioridade a questão da natureza social da igreja, ou seria a questão espiritual? Devemos apenas cuidar da esfera espiritual e negligenciar a social? Isso aqui eu acho que é bem claro para todos nós, né, que as duas coisas devem caminhar junto. Nós, como cristão, devemos caminhar com as duas coisas em conjunto, e já foi dito aqui, tanto pelo irmão Mike como pelo pastor Benê, é a questão da organização estrutural ali da igreja. Você organizou bem, você tem um irmão que está em necessidade, vai ser atendido, e a igreja continua no seu organismo aí, ou seja, a sua esfera espiritual continua plena cada vez mais. Então eu creio que isso aqui é algo que nós estamos aí em consenso e não tem muito o que falar. O autor ele até coloca aqui, comparando aqui um evento musical, ou podemos dizer aqui um show, tal, e aí ele coloca um trabalho social na igreja. Não é o nosso caso, mas pode haver sim, de num show se agregar mais pessoas pagantes do que em uma ação social. Isso aí é uma coisa que podemos dizer que acontece. Graças a Deus, não no nosso meio, que o nosso povo é um povo abençoado, que, se chamado, atende com certeza. O pastor ele costuma dizer que o status do povo que serve a Deus é abençoado. Principalmente aqui, ele não é nem rico nem pobre, é abençoado. Mas vamos lá para o segundo tópico da nossa lição: a delegação de tarefas. O ministério da oração e da palavra. O Mike. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 2, nós temos aqui a sensibilidade, né, dos apóstolos concernente à situação que estava acontecendo, que era a questão da distribuição, né, a negligência com relação às viúvas pobres e idosas, né? Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Ou seja, eles não poderiam deixar de orar, e o pastor Benê falou aqui, a intensidade que eles tinham não era só orar por orar, mas eles tinham que orar na busca do desenvolvimento espiritual, a fim de que era uma igreja emergente, né? Então, eu não posso deixar de pregar, eu não posso parar de orar a fim de atender as mesas, ou seja, a distribuição ou atendimento das necessidades das viúvas. Então, você percebe que havia também uma negligência do aspecto prático,
do aspecto social. Então, opa, vamos ponderar. O modelo da igreja vai aparecer aqui a partir dessa intervenção dos apóstolos. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passemos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Ou seja, nós vamos continuar para aquilo que fomos chamados ou designados. Então, os apóstolos tiveram a sensibilidade de entender que cada um dentro da igreja tem a sua aptidão, a sua habilidade, a sua vocação, né? Então, isso, né, não significa que vai rebaixar, né, a condição de um diácono. Pelo contrário, quem foi Jesus Cristo? Jesus veio a existir como um diácono, cresceu e desenvolveu como um diácono e morreu como um diácono, porque serviu a todos, né? Então tá aí essa disposição da palavra e logo nós vamos falar de maneira detalhada nesse contexto do capítulo 6. Professor Benê, não há conflito entre tarefas. Então existe equilíbrio. Essa é a palavra. Em Tiago, capítulo 2, versículo 15, diz assim: E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, versículo 16, e alguns de vós lhes disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, ele disser, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Então, aqui Tiago fala sobre isso. Há muitas pessoas que eles, infelizmente, pensam só no espiritual. Então, há pessoas que só pensavam no espiritual. E Tiago está dizendo, olha, não se deve espiritualizar tudo. Então, não pode ter conflito. O que é espiritual. O que é um problema social é um problema social. Não se pode dizer que o problema generalizar o problema da pobreza, da falta de algum mantimento, de alguma doença, é tudo culpa do diabo, espiritualiza tudo. Tudo é o diabo que fez isso, é a pessoa que não tem fé, são os problemas da vida da pessoa por causa que essa pessoa não está bem com Deus e por isso está acontecendo tudo isso. Não. A lição nos ensina que não pode ter conflitos nessas tarefas. Então, o que acontece, pastor Neusley, pastor Mike? Eu entendo que a igreja, que os membros, os diáconos, eles precisavam separar as coisas. O que é espiritual, que vamos falar daqui a pouco. O que é ser cheio do Espírito Santo é ser cheio do Espírito Santo, mas o que é social. Então, há uma necessidade de alimento, não é espiritual. Há uma doença, não é espiritual. Precisamos cuidar de quem precisa. Precisamos dar apoio para quem precisa. Então, pastor Neusley, é nesse aspecto que nós encontramos aqui esse não conflito, esse equilíbrio da parte do comentarista que nos ensina aqui também. A Bíblia também nos fala que a fé sem obra, ela é morta. Logo, uma obra sem fé não passa de assistencialismo também. Então, precisa ter esse equilíbrio. A igreja é a maior assistente social que existe. Veja bem, em muitos lugares a igreja chega primeiro no bairro do que o pronto-socorro, do que o posto de saúde, do que o mercado. A igreja chega primeiro lá. A igreja chega para fazer o quê? Para levar as boas novas de Jesus, levar o evangelho. Porém, quando a igreja chega lá também, encontra problemas sociais. E quem é que aquele povo daquele bairro vai pedir socorro para quem? É na igreja. E a igreja atende esses necessitados também. Então, tanto o lado espiritual quanto o lado social, a igreja atende sem conflito algum. Eu costumo dizer que a igreja é o maior centro de ressocialização. Não tenha dúvida. Sem ter nenhum subsídio do governo e trazendo benefícios para o governo. Trazendo benefícios. E nos morros onde está o Rio de Janeiro, onde o Estado não chega, a igreja está lá. Onde não tem igreja, o problema está instalado. Sim. Mas vamos lá. Para o terceiro subtópico da nossa lição, que vai tratar sobre a diaconia. Já foi dito aqui pelo professor irmão Mike. A diaconia aqui, que no termo, podemos dizer aqui, o grego, diáconos, que traz aí o sentido de servo, já foi dito pelo professor Mike, próprio Jesus, né? Morreu servindo. Aqui nesse contexto aqui, nós podemos dizer o seguinte:
Tem muitas pessoas que às vezes dentro da igreja, e isso é muito comum, viu? Às vezes as pessoas eles desqualificam a função do diácono. Um grande erro, né, pastor? Um grande erro. O pastor Irineu, eu acho muito bonito. Todas as vezes que ele vai fazer a separação de cooperadores, nem é diácono ainda, É. cooperadores, ele faz menção de que é o maior cargo da igreja, o de cooperador. Ele fala assim, ó, você pode ser um dia diácono, presbítero, evangelista, pastor, mas nunca deixe de ser um cooperador. Nunca deixe de ser um cooperador da casa de Deus. Por quê? Porque é justamente nesse sentido, e aqui nós colocando para o diácono, é o sentido de servir. E eu acho interessante que aqui em Atos capítulo 6 e o versículo 3, no finalzinho, diz assim, ó, constituamos sobre este importante negócio. Então não era qualquer coisa que eles estavam sendo colocados, era para um importante negócio. E nós já dissemos anteriormente que, inclusive, era para a administração. O pastor Benelli disse que já existia o departamento, O problema só estava que desorganizado, né? só que não tinha uma boa administração. É. Aí eles disseram assim: constituamos, pois, para este importante negócio, para que eles sejam quem vão organizar esse negócio que está bagunçado. Não que não seja importante, mas quando foram escolher um apóstolo no lugar de Judas, não usaram esse adjetivo. Mas para os diáconos, sim. Exatamente. Para os diáconos, sim, né? Então, é o que até a lição diz, ó, infelizmente, os que enxergam um diácono como um obreiro, muitos enxergam o diácono como um obreiro de classe inferior. Um erro. Um erro tremendo, porque não é, né? O diácono, ele está para um serviço especial, que vai atender pessoas de diversas classes, e inclusive, depois Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 13, ele vai trazer ali quais devem ser as qualificações para que esse diácono seja constituído, e não é qualquer um, não. É uma lista grande. É uma lista grande que tem ali, Quase o mesmo para os presbíteros também. quase que o mesmo que os presbíteros, que ali era tido como os pastores da igreja. Exatamente. Né? Então, o diácono, ele tem uma função importantíssima, inclusive o diácono, ele tem que estar apto a manusear a palavra também, porque o diácono, ele não é aquele só que fecha a porta de igreja, o diácono não é só aquele que serve a Santa Ceia ali, não. O diácono, ele é aquele que faz visita no lar, e para visitar o lar, ele tem que estar apto na palavra, para Prega, poder... Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Inclusive, é o que faz menção aqui do Mais texto. para frente falaremos sobre né? isso, né? Que ele tem que ser cheio do Espírito Santo. Inclusive, falaremos mais. Mas aqui é só uma introdução. E nós já podemos até pular aqui para o tópico 3, que diz, seguindo os princípios cristãos. E aí o primeiro subtópico aqui é privilegiando o caráter. Pastor Mike. Só um adendo, pastor Neusley, sobre essa questão do diácono, né? Dentro desses 20 anos que eu prego nas igrejas, passando de igreja em igreja, às vezes você pergunta, o que você é? Aí a pessoa baixa a autoestima e fala, irmão, sou só um diácono. Poxa vida. Sou só um diácono. Falei, meu Deus, então é entendido que existe um pontapé inicial de uma hierarquia para chegar a ser evangelista a pastor. E não é essa o que a Bíblia dispõe para nós, mas que cada um serve de acordo com o que foi chamado. Como se fosse uma escada, Uma né? escada, né? Eu preciso passar degrau por degrau. E não é isso. Tanto é verdade que tem obreiros que, pelo fato de não, por exemplo, receber o reconhecimento de pastor ou evangelista, sai de um ministério e vai para outro na busca porque ele é apenas um diácono. Então não sabe o Exatamente. valor que tem, né, dessa vocação. Enfim, seguindo os princípios cristãos, eu gostei muito desse subtópico porque ele fala assim, privilegiando o caráter, fazendo contraponto com a filosofia moderna das nossas igrejas, né? Porque a gente tem que falar do nosso nicho, né? Às vezes valorizar mais a pessoa pelo seu carisma, em detrimento do seu caráter, né?
Então, às vezes, a pessoa, ele tem um talento, ele tem um carisma, ele fala bem, já vamos colocar ele para essa função. E não, a gente precisa observar, acima de tudo, o seu caráter, né? Pelos frutos que se conhece a árvore. E se a gente fosse citar exemplos, né, a gente perderia até a nossa ética, né, falando de diversos exemplos que nós acompanhamos, né, de pessoas que às vezes valorizavam mais o carisma e esqueciam do caráter da pessoa, né? Então, o caráter é o modelo para servir a igreja do Senhor. E nós temos aqui no capítulo 6, versículo de número 3, irmãos, escolham entre vocês. Então, primeiro requisito que os apóstolos entenderam: irmãos, escolham entre vocês. Então, não é alguém que está lá fora, é entre vocês, ou seja, é crente. Primeiro tem que ser crente. Segundo, 7 homens. Então, ele escolhe homens, né? Aqui não fala a razão, mas aqui não fala de mulheres. E no grego fala de homens, né? A questão sexual, especialmente nesse contexto. De bom testemunho ou de boa reputação. Isso fala de caráter, né? Isso fala de pessoas que foram testadas por outras, né? A minha consagração, a sua consagração vai partir de um reconhecimento de pessoas que vão te dar essa autenticidade do seu bom testemunho. Cheios do Espírito, alguns entendem que teria que ter passado ali pelo cenáculo de Atos capítulo 2, Pentecoste. Outros pensadores dizem que deveriam ter dons espirituais, né? Então existe diversas interpretações para cheios do Espírito, mas como estava bem recente o cenáculo, acredito que a pessoa é entendido, né, que teria que ter passado pela experiência pentecostal. E de sabedoria para lidar com situações discrepantes na igreja. E passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Alguém se pergunta, por que 7? Por que foram 7 homens e não 8, 9, 10? Por que 7? Porque nas cidades judaicas, no aspecto legislativo, para que se tenha um conselho deliberativo que definisse, né, e atendesse coisas públicas, de ordem pública, teria que ser pelo menos 7 para se fazer ou para se constituir um conselho. Então acredita-se que os apóstolos colocam 7 porque eles vão lidar com autoridade coisas de muita importância dentro da igreja. Então eles vão fazer essa analogia com o aspecto legislativo nas cidades judaicas. Professor Mike, inclusive aqui, ó, no contexto, você disse aí dessa questão da formação, né, deles, do caráter, escolher entre eles. E aqui o texto diz assim, ó, cheios do Espírito Santo. E aí eu achei interessante o segundo aqui que coloca, e de sabedoria. Então eram homens sábios também. Não eram quaisquer pessoas, não. Eram homens sábios. Diferente, por exemplo, dos apóstolos, que eram pessoas mais simples. Inclusive Pedro, que era indouto, a própria Bíblia diz, né? Mas aqui não. E aí eu faço até menção de Estevão, por exemplo, que quando Estevão foi ser interrogado, diz que Estevão, a Bíblia faz menção, Estevão, ele faz um resumo do Antigo Testamento inteirinho para aqueles homens, para os saduceus, fariseus, para o Sinédrio. Sim. Autoconhecimento, e diz, né, Flávio José, se eu não me engano, ele faz menção de que Paulo estava ali, naquele concílio, e diz que Paulo era um dos que levantavam e debatia contra qualquer um, porque tinha uma sabedoria terrível, né? Paulo, inclusive, lá em Atos 23:6, ele diz assim, ó, eu sou fariseu, filho de fariseu, então fariseu de fariseu, né? E diz que, e segundo aqui, Flávio José diz que Paulo ficou de longe só olhando, porque depois faz menção que Paulo, quem recolheu as vestes de Estevão, diz que ele fica só de longe olhando a sabedoria com que Estevão falava e ele não tinha palavras para debater com Estevão. Então eram homens de muita sabedoria. Sim. Então aqui, inclusive, o texto faz menção a isso, de sabedoria aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas já pulando aqui então para o subtópico 2, exercitando os dons. Pastor Benê. Como já foi dito aqui também, boa reputação.
era o que eles precisavam ter. Né? Uma síntese de boa reputação é fidelidade, vigilância, a pessoa irrepreensível, que tem uma sobriedade, pessoa honesta, como já foi dito, tem que ser testado por alguém, sem apego aos bens materiais, mas também cheios do Espírito Santo. É um requisito. E também de sabedoria. O pastor Neusley citou aqui Estevão, e eu quero ficar com ele aqui também, que é um dos principais, é o primeiro que aparece na lista, é ele. Entre os escolhidos, Estevão foi talvez o principal, diz que ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então ele se destaca entre os demais porque ele era cheio de fé e do Espírito Santo, como está em Atos 6, versículo 8. Também é bom nós destacarmos que Estevão foi o primeiro não apóstolo a realizar milagres publicamente. A primeira pessoa que não era apóstolo a fazer milagres publicamente foi Estevão. Também foi o que mais recebeu o adjetivo de ser cheio do Espírito Santo no Novo Testamento inteiro. Então veja bem o que era Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, ao ponto do Novo Testamento falar que ele era cheio do Espírito Santo tantas vezes e viveu pouco tempo, porque ele foi o primeiro mártir também. Então, com pouco tempo de vida, com pouco tempo de exercício diaconal, ele era tão cheio do Espírito Santo que levou esse adjetivo mais do que qualquer outra pessoa no Novo Testamento. Então, a vida de um diácono não se resumia a fazer assistência social. Não era só fazer assistência social. Os diáconos também precisavam ser cheios do Espírito Santo, como foi dito pelo pastor Neusley, pessoas sábias e que tinham o poder de Deus, tanto na palavra, quanto também fazer milagres, como dons de cura também. Então, o pastor Neusley citou, eu quero também confirmar aqui, o pastor Neusley em Atos, capítulo 6, versículo 20, que Estevão, ele era um homem com tanta sabedoria que nem os filósofos aguentavam com ele, né? Não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com o que falava. É Atos capítulo 6, versículo 10. Então, nem as pessoas mais sábias conseguiam debater com Estevão, um homem cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo também. Então, fica aqui a nossa admiração por esse servo de Deus, por esse homem de Deus, mas também exercitando o dom exercitando o dom, quer dizer que algo que faz sempre. O pastor Neusley, ele é ciclista, e quando ele deixa de pedalar um pouco, fica travado, não fica, pastor Neusley? Fica, É preciso exercitar, e os dons também precisam ser exercitados. O irmão Ciro Chances, eu estou com um livro dele aqui também, que é publicação da nossa CPAD, ele diz que Estevão, na página 85, Estevão não só recebia esporadicamente uma palavra de sabedoria, ele era cheio de sabedoria celestial, isto é, por meio da capacitação do Espírito Santo, era sábio continuamente. Então não era só de vez em quando, ele era o tempo todo sábio, sempre sábio, ele exercitava esse dom. Então é importante que os diáconos também, eles tenham a intenção de ser cheio do Espírito Santo, e não somente disso, mas também que sejam cheios de sabedoria também. Bom, chegamos para o final de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, e aqui finalizando a lição de número 8, quero agradecer aqui a participação do evangelista, irmão Mike Mocaibe. Deus abençoe. Obrigado, pastor Neusley, pela oportunidade. Deus abençoe os irmãos e pastor Ebenezer, né, que nos deu a misericórdia também de nos ouvir. Deus abençoe. Também quero agradecer aqui ao pastor Benê por mais uma vez estar conosco aqui participando do comentário da lição de número 8. Pastor Neusley, é um privilégio, muito obrigado por estar aqui nos convidando. Pastor Mike, foi um privilégio estar com todos vocês, e que os nossos alunos, professores do nosso campo de Piracicaba possam fazer um bom uso desse conteúdo que está sendo feito aqui em nossa Assembleia de Deus, o Ministério do Belém em Piracicaba. Irmãos, antes de finalizar esta aula, eu quero te convidar a compartilhar esta live da lição da Escola Dominical, também curtir para que os algoritmos aí, eles entendam que o conteúdo é bom, que ele consegue disparar para outras pessoas, e eu tenho certeza que você será abençoado e vai abençoar a vida de outras pessoas. Mas chegamos para o final
de mais uma lição, e a conclusão da nossa lição, eu posso dizer que a igreja, ela é organismo e organização. E ela sofre sim e passa por perseguições. O que nós devemos é ter o discernimento do Espírito Santo para que nós possamos ter pessoas cheias do Espírito Santo trabalhando na igreja do Senhor, cheias do Espírito Santo e com sabedoria para que o bom funcionamento do trabalho da casa de Deus ele consiga prosseguir. E assim nós podemos dizer que a obra do Senhor ela vai continuar, mesmo com perseguições, mas o Espírito Santo nos capacitando para dar andamento naquilo que Deus nos constituiu a fazer, que é a pregação do Evangelho em tempo e fora de tempo. Amém? Que Deus possa te abençoar a sua vida, a sua casa, o seu ministério, e até a próxima lição da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos.